Muito bem, o Extracampo está de volta, está começando agora o terceiro bloco e já começa acelerado, muita bola na rede e todos os gols da última rodada do Brasileirão com Fala e Vasconcelos. Agora. O giro de gols pelo jogo da Vila Belmiro. O Santos, que amanhã joga contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, recebeu o Internacional e não foi bem. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Arangues aproveita belo lançamento de D'Alessandro. O Santos chegou ao empate logo no início do segundo tempo. Cruzamento de Cicinho e Gabriel aproveita. Vacilo do goleiro Aranha, 2 lances dentro da área. Arangues, de novo ele, não desperdiça e dá números finais à partida. Placar final, Santos 1, Inter 2. O Flamengo recebeu a Chapecoense no Maracanã. Os gols só saíram no segundo tempo. Após rebote da zaga, Anderson Pico pega um belo chute de fora da área. Flamengo 1-0. Após isso, começou o show de Nixon. Cruzamento da esquerda e o atacante aproveitou de cabeça. Não demorou muito e após outro cruzamento, agora da direita, Nixon de voleio dá número final à partida. Flamengo 3, Chapecoense 0. Briga para não cair para a Série B. O Palmeiras foi até Salvador enfrentar o Bahia e se deu bem. Belo lance de Valdívia, Mazinho ficou na cara do gol e deu alívio para o time paulista na briga contra o rebaixamento. Placar final e magro, Bahia 0, Palmeiras 1. O Goiás recebeu no Serra Dourada ao Fluminense e se deu mal. O time carioca abriu o placar com Fred. Ainda dava tempo para mais. No último minuto de jogo, Conca marcou e deu a vitória ao Fluminense. O Grêmio, com um placar magro, venceu e continua na briga pela Libertadores. Pará cruzou e Richarlison fez contra. O Vitória continua na briga para não cair. O Sport, que não vencia há 8 rodadas, respirou aliviado. Pênalti em Ibson e Diego Souza foi para a cobrança. A bola bateu no travessão e entrou. Placar final, Sport 1-0. O São Paulo foi até Criciúma e se deu bem. O time paulista abriu o placar com Edson Silva de cabeça. O jogo era mesmo pelo alto, cruzamento na área do São Paulo. Rogério Ceni salvou uma vez, mas Souza conseguiu marcar. No final da partida, Allan Kardec marcou o gol da vitória após cruzamento da direita. São Paulo continua na briga pelo título, apesar da distância para o líder. O Corinthians, na luta pela Libertadores, recebeu Coritiba e já ia se dando mal. O time paranaense abriu o placar com Robinho. Ainda no primeiro tempo, o Alex, com um lindo chute de fora da área, marcou o segundo. No segundo tempo, o time paulista partiu para cima do Coritiba. Romero chutou e Elias fez. No último minuto da partida, o Corinthians chegou ao empate com Bruno Henrique. E foi só. Placar final na Arena Corinthians, 2-2 e fim de papo. Muito bem, esses foram os gols da rodada. Uma rodada que, como a gente falou no começo, né, ficou um pouco aquém do que deveria ser. A arbitragem deu uma ajudinha generosa para alguns times e acabou sendo assim. E como houveram muitos gols, é óbvio que teve mexida na tabela. A gente vai conferir agora como é que ficou a classificação do brasileiro após a rodada 33. Muito bem, o Cruzeiro segue líder, né? Tô cansado de falar isso aqui já. Desde a sexta rodada? Desde que eu voltei ao Extracampo, a gente começou aqui, tô falando isso. 64 pontos. Em segundo, São Paulo segue com 59, a vantagem se manteve em 5. O terceiro colocado é o Internacional, conseguiu um triunfo contra o Santos na Vila Belmiro, 56. E o quarto colocado, fechando o G4, é o Fluminense, tem 54. E começa uma salada. Muitos times com 54 pontos. A ver, Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians. Perseguindo o Fluminense, que também tem 54. É difícil, né? Saber quem vai ali ficar com essa última vaga. A sequência do Atlético, eu acho ela, assim, difícil. O Atlético ainda tem Palmeiras nessa situação complicada. O Atlético tem o Flamengo, apesar de ser em casa. O Atlético tem o Internacional fora. O Atlético tem o Coritiba, do Alex. Porque a gente tem que falar que o Coritiba é do Alex. E o Atlético... Porque não tem outro jogador também, não tem. E ainda tem o Botafogo.
no Rio de Janeiro. Que não sabe se vai ser no Rio, né? É. Não tem essa, pode jogar lá em Manaus. O Botafogo talvez seja o jogo mais simples aí do Atlético, mas esses que eu disse aqui, Flamengo, É complicado. O Galo tem... Curitiba, sequência do Atlético. O Atlético não, é o que eu disse há pouco aqui, o Atlético não poderia ter perdido essa partida para o Atlético Paraná. Eu acho que complicou demais o encaminhamento da vaga para a Libertadores, na minha opinião. Psicologicamente é muito perigoso. E o momento do time, extra-campo, não está legal. Psicologicamente é muito perigoso para o Atlético ter perdido esse jogo contra o Atlético Paranaense, porque se perde contra o Flamengo, vai precisar de um outro rebuliço aí do Levi Coupe, uma agitação dele aí na galera, para poder ver se consegue chegar no final de semana já com outro tom, porque talvez a única oportunidade que o Galo tenha mais clara de ir para a Libertadores é o Campeonato Brasileiro. Com certeza. Voltando à tabela, temos aí em oitavo, talvez o único time que não brigue por nada mais, o Santos. Esse aí não Estagnou, briga. 46 pontos. Santos também. Nem para cair, nem para... Já não sente mais ali aquele bafinho do rebaixamento, também não chega perto do G4, está em oitavo. O nono colocado, o Atlético Paranaense, tem 43 pontos. Matematicamente não segurou nada, mas está pertinho. Logo depois tem o Flamengo em décimo, também Flamengo com que 43. saiu, como diz o Luxemburgo, da zona da confusão e já está na primeira tela, né, do extra-campo. Menos mal, né? Com certeza. Porque normalmente a gente tem acostumado ele sempre na segunda tela. E lá embaixo, virando a página na casa dos 4, né, do Enta ali, temos o Goiás com 41, o Sport é o 12º com 40, o Palmeiras o 13º com 39, e começa quem tá todo mundo ali sentindo, de fato, a portinha da zona da degola chegando. O Figueirense é o 14º com 36, a Chapecoense também tem 36, é o 15º, e o Vitória é o último time fora na zona de perigo com 34. E logo depois, Coritiba, 17º, 34 também, perde no saldo de gols. O Botafogo é o 18º com 33, o 19º Bahia com 31 e por fim, lanterninha, praticamente rebaixado, o Criciúma com 30. Para mim, duas decepções, sem dúvida, o Botafogo e o Bahia. Eu esperava mais dessas duas equipes. A Chapecoense, talvez, se tivesse tido uma postura melhor fora de casa, ela teria conquistado uma sorte melhor no campeonato. No seu mando de campo, ela mostrou que veio. Mas fora de casa, o time derrapou muito. Como o Figueirense. Fora de casa, com exceção do jogo contra o Corinthians, que grande jogo. Mas o Figueirense, historicamente, ele sempre fica aí na intermediária. Sim, mas dentro de casa foi fantástico. Pegando time grande e ganhando. E chegou uma certa época do Campeonato Brasileiro, incluindo a Série A e a Série B, que se chegou a falar de Santa Catarina ter 5 representantes no ano que vem. Sim, e nós corremos o risco agora de ter só um ano que vem, talvez, o Joinville subindo. Porque Figueirense e Chapecoense brigando, o Criciúma que... E esse ano meio que se quebrou um pouco desse estigma. Não tanto, talvez só o lado do Criciúma. De que os times de lá, dentro de casa, eram praticamente imbatíveis. Talvez a Chapecoense e Figueirense fizeram valer muito isso, mas o Criciúma não. Recebeu times grandes e pequenos em casa e perdeu. Mas hoje o futebol é muito estudado, né? Quem vai, igual a gente falou que o Cruzeiro vai fazer o jogo contra o Chapecoense lá, que é um jogo difícil e tal, mas tem muito estudo hoje, o pessoal já conhece a artimanha, né? E com todo respeito, né? Um time que depende. Paulo Baier, tudo bem, tem uma grande história no futebol, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, mas o cara tem 40 anos de idade, se depender do Souza, ele tem feito os gols nas últimas rodadas, mas se depende daquele menino Luca que passou pelo Cruzeiro, mas não demonstrou muita coisa, a não ser aquilo que jogou mesmo na Série B. E o Luca, inclusive, é uma coisa que ficou um pouco feio pra ele, porque eu tenho amigos lá em Criciúma, eles dizem que é um cara que não tem nenhum apreço pela disciplina. Ele já brigou com 3 diretores de futebol no Criciúma e fritou 2. Fez 2 serem queimados e demitidos do cargo. Mas, ô Vinícius, a gente, às vezes, é questionado, a pessoa fala que a gente puxa um pouco a sardinha pro lado, a brasa pro lado da sardinha do Cruzeiro, mas não é. Quando você vê o Cruzeiro dispensando algum jogador, por mais que ele seja muito bom tecnicamente, você vê o Cruzeiro abrindo mão dele, você pode investigar que tem uma coisa de indisciplina.
O Dudu, que está no Grêmio, é um exemplo disso. O Bernardo, que foi parar no Vasco. Tá no Palmeiras Mas hoje, o Bernardo. Palmeiras Bernardo, hoje, ele sempre foi disciplinado em Então, todos assim, os clubes que e ele esse passou. Luca foi contratado, na época, muito cobiçado por diversos O Cruzeiro clubes. contratou ele estava machucado na época. Mas o Cruzeiro... Investimento de risco. Apostou Altíssimo. E o Cruzeiro abriu mão dele muito rapidamente. Então, essa questão de indisciplina ela é intolerável. Na verdade, deveria ser intolerada em todos os times do Brasil, não só no Cruzeiro. Né? Diferente, por exemplo, do Marlone, que veio, não ainda demonstrou aquilo que fez no Vasco, mas o Cruzeiro segura porque é um cara mais tranquilo. Mais tranquilo, de família, né? Aquela coisa. O Cruzeiro tem essa postura porque o gerente de futebol do Cruzeiro é o melhor gerente de futebol do Brasil, sem dúvida. O Flamengo está Matos. doido atrás do Alexandre Matos, já ofereceu muita grana. Em E contra- é por isso que o Cruzeiro tem conseguido essas Em vitórias. contrapartida, a questão da indisciplina foi o grande problema do Atlético, né? Desse Contratou ano o foi. Levi Coupe, que é um paizão, é um excelente treinador, que contemporizou algumas coisas, né? Deixou alguma coisa no fogo abafado, mas a diretoria deveria ter tomado uma Foi o postura em relação ao Jô e outros casos de indisciplina que prejudicaram o time, né? Tem prejudicado. Muito bem, Nico, você está de volta agora no programa. Eu vou te apresentar aqui o nosso quadro que é o responsável por fechar o Extracampo toda semana. É a nossa tramela, né? O palpite da rodada. A gente coloca os jogos ali lado a lado e vocês vão palpitar de fato. Fecha o olho, Meu chuta o Deus. resultado e vai embora. Meu Deus. Vamos ver na tela agora os próximos jogos na rodada que vem. Já começa ali. Temos Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Isso mesmo. Palmeiras e Atlético. Pode ir. Vitória do Palmeiras. Também acredito em vitória do Palmeiras. Em sequência, jogo difícil agora. Grenal. Eu aposto na vitória do Grêmio. Olha, o Inter jogou muita bola contra o Santos dentro de casa. Aqui eu vou apostar no Internacional pelo que o Inter precisa mostrar, né? No Brasileirão ainda. Na sequência, temos Figueirense e Chapecoense. Chapecoense. Clássico estadual. Eu torcer para ficar de 0-0. Esse clássico aí, eu falo com você, ou vai ser com muitos gols ou vai ser aquele clássico feio, mas isso aí. eu acho que vai dar Chapecó. Na sequência, temos ali Coritiba e o adversário Fluminense. Aí eu vou passar no Fluminense. É difícil o momento do Curitiba. Eu falava na semana passada, é triste ver o Alex finalizando a carreira, lutando para não cair, mas eu acho que vai dar Fluminense. Muito bem. Botafogo e Atlético Paranaense. Vou dar uma colher de chá pro Botafogo ali. É, o Botafogo também. Na sequência, tem clássico, né? Corinthians e Santos. É, jogaço. Eu vou apostar no Santos. Eu aposto também, depende muito de quarta-feira. Se o Santos passar, depende de quarta-feira, depende mais ou menos de quarta-feira, né? Porque o Santos, a única oportunidade dele é a Copa do Brasil mesmo. Eu aposto que aí vai dar aquele jogo feio, igual foi no primeiro semestre. Muito bem. Vai dar Tabelinha agora, jogo 0-0. rápido. Esporte e Flamengo. Esporte. Esporte. Cruzeiro e Criciúma. Criciúma 1, Cruzeiro 5. Eu aposto também na goleada do Cruzeiro. É difícil. Se o Cruzeiro não golear, vai ser mais ou menos aquele negócio que aconteceu de novo. Fez gol no primeiro tempo e cansou no segundo. São Paulo, Vitória e São Paulo. São Paulo. São Paulo. Goiás e Bahia, por fim. Empate. 0-0 também. 0x0. Muito bem. Foi o palpite da rodada. O Extracampo está aqui chegando no seu finzinho. Vou fazer um comentário final. Nico. Olha, destacar na reta final é a questão do retrospecto dos times mineiros no cenário nacional, apesar de que, na minha opinião, o Atlético deixou de fazer contratações e repor seu elenco à altura, mas o Cruzeiro vem mantendo uma média boa. O que vale é que o futebol mineiro está em evidência. A gente torce para que o América, na Série B, possa também conseguir o acesso. Está um pouco longe, mas vida longa ao futebol mineiro. E, claro, agradecer a oportunidade de estar com vocês no Extra Campo, conhecer o seu trabalho, Vinícius, ao Jefferson, que todos aí da retaguarda, que esse programa possa ficar muito tempo no ar, porque por aqui passaram grandes figuras que hoje estão sendo destaque mundo afora aí no esporte. Com certeza. Então, Jefferson, sua vez de fechar o programa hoje. Amanhã é um dado engraçado. O Cruzeiro vai enfrentar dois grandes responsáveis pelo time atual. Primeiro, vai enfrentar o Santos, o time Santos, a instituição Santos, que comprou o Walter Montijo, que despencou um dinheirão e ajudou o Cruzeiro a montar esse time. Depois pro segundo vai enfrentar Ederson Moreira, que foi o grande responsável pela vida de Egídio e Ricardo Goulart. Indicações dele da época de Goiás. Muito bem. Também o Extracampo de hoje está chegando ao final. Eu agradeço a você pela paciência, pela audiência mais uma vez. Você já sabe, nosso encontro marcado semana que vem, terça-feira, mesmo horário. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.